Vamos lá para a palavra de Deus nessa noite para o seu coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 10, verso 24. Mateus 10, 24. Os jovens da mídia vão ajudar com certeza. Já está aqui atrás, né? Já. Eu de vez em quando dou uma olhada de canto de olho aqui. Deixa eu falar outra coisa enquanto você está abrindo a palavra aí, quem está na Bíblia de papel, quem está no dispositivo já deve ter achado na sua Bíblia. Mas eu queria destacar, irmãos, a importância do culto de quarta-feira último. Quarta-feira último, o pastor alardeou que nós faremos um culto de busca dos dons espirituais. E assim foi na quarta-feira. Quem estava aqui presente, nós concentramos nosso coração nessa busca e foi muito bom, porque Deus começou a manifestar aqui no meio de nós. Essa busca não vai parar. Amém? Então nós vamos continuar na busca das manifestações do dom de Deus. Deus usou muito aqui, usou irmãs entregando revelação, outras entregando interpretação. Foi bênção aqui, irmão. O negócio terminou quase 10 horas da noite, quarta-feira última. Foi muito forte, foi bênção. Eu não podia deixar isso para trás, até para estimular os que não vieram. Nessa próxima quarta é culto com palavra, tem ministração na palavra, mas na outra quarta a gente volta a carga na busca das manifestações dos dons espirituais. Amém? Dito isso, Mateus capítulo 10, verso 24. O tema da nossa meditação é esse, o discipulado de Jesus. Eu tenho falado do amor de Deus, tenho falado em manifestar no Senhor, tenho falado de evangelismo e agora vou falar do discipulado de Jesus. Mateus 10, 24. Quem quiser acompanha a leitura até o verso 27. Jesus disse o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Queria que a igreja lesse o verso 25 em voz alta. Vamos lá? Basta ao discípulo ser como seu mestre. Guarde isso aí que isso é a chave. No discipulado que Jesus instituiu, o discípulo tem que chegar a qual dimensão, irmãos? Ser igual ao seu mestre. Então, o discipulado basicamente é isso. É uma ministração para aquele que não está parecido com o mestre ficar parecido com o mestre. Amém? Basta ao discípulo ser como seu mestre. Que por si só já é um grande desafio. Porque se nós temos que parecer com o mestre Jesus, digamos assim, a barra é muito alta, né, irmãos? A barra não é baixa, a barra é alta. Jesus mandou essa palavra para os seus discípulos naquela ocasião. E ao servo como ao seu senhor. E aí há uma palavra que Jesus fala aí, porque estava dentro de um contexto. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Jesus era criticado o tempo todo pelos religiosos da época e diziam que ele fazia milagres pelo poder de Beelzebu. Então ele está falando, vocês também vão ser criticados, porque vocês vão me imitar, serão semelhantes a mim. Verso 26, igreja, acompanha a leitura. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. E o verso 27 conclui, vamos lá? O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados, dos telhados. Amém, povo santo? Então, nessa pequena porção de texto, nesse pequeno conteúdo que você leu aí, diz que a vocação do discípulo é ser semelhante a quem? Ao mestre. E que ele vai se parecer com o mestre. Esse é o motivo do discipulado. Nós temos um alvo, igreja. Parecermos com
Jesus. Homens e mulheres e jovens parecidos com o Mestre Jesus. Jesus mostra que haveremos nessa vocação de ser também rejeitados como ele. É isso que ele disse de imediato aos discípulos. E por fim, ele falou que aquilo que eles receberam no escondido dentro da casa, ao pé do ouvido, eles deviam proclamar lá fora, para o mundo. Aí caímos no ide, fazer discípulos. Amém, povo santo? E ser semelhante a Jesus não é fácil. Apesar de termos sido agraciados com o Espírito do Cristo. Mas Cristo está se desenvolvendo em nós. Amém? Mesmo você que tem muitos anos de evangelho, 20, 30, 40 anos de evangelho, ainda está em processo de desenvolvimento. Até chegar à plenitude proposta pelo Senhor, todos estamos crescendo. E o apóstolo Paulo vai dizer, devemos andar conforme já tenhamos alcançado. Eu não sei até que ponto você já é parecido com Cristo. Em qual dimensão você já conseguiu parelhar com o Mestre. Mas nós devemos buscar esse alvo. Amém, povo santo? E é muito importante você olhar isso como um desafio diário. Porque toda hora somos desafiados na nossa carne mortal. E quando somos desafiados na carne mortal, não reagimos semelhantes a Cristo. Eu reajo semelhante a Damásio, cada um de vocês reage semelhante à velha criatura que era. Nós precisamos parecer com Cristo. Diga assim, o meu discipulado tem como alvo ser igual a Cristo. Amém? Esse é o alvo. Mas eu, Damásio, sou Damásio. E como é que eu vou ser igual a Jesus? Eu tenho que olhar para todo o meu comportamento. Eu tenho que olhar para o meu modo de pensar. Eu tenho que olhar para as minhas ações. As minhas reações, tudo isso vai espelhar ou não Cristo. Todo mundo entendeu? E é muito importante você fazer essa autoanálise. Aonde em você já se vê Cristo? A gente fala muito, né? Tem até uma canção que diz que eu quero ver Jesus, eu verei Jesus no rosto do meu irmão. Muito bonito. E é a vocação de todos nós. Mas nós devemos, de fato, olhar uns para os outros e ver Cristo. Pelo menos até aonde você já alcançou. Pode avaliar no seu coração em que área você já é parecido com Cristo, irmãos? Pode olhar no seu coração em que área você ainda não parece com Cristo? Você não venceu ainda. Não tem área que a gente não parece nadinha com Cristo? Tem. Tem que olhar para isso. Aqui nesse aspecto da minha vida, eu não estou parecendo com Cristo. Nesse outro aspecto da minha vida, eu já venci. Pode ser que em alguma área você seja muito parecido com Cristo. Mas o alvo da nossa vida é ser semelhante ao Mestre. O discípulo tem que ser parecido com o Mestre. Como é que Jesus faz o seu discipulado? O discipulado de Jesus não é Jesus sendo um discípulo. É o discipulado que ele promove. Como é que Jesus faz o seu discipulado? Nos deu exemplo na Bíblia. Abra, por favor, em Lucas, capítulo 11 agora. Lucas 11, verso 1. Jesus ensina pelo exemplo. O discipulado de Jesus, que ele nos estimula a desenvolver em nós, é o discipulado pelo exemplo. Vamos ler duas passagens muito interessantes. A primeira está em Lucas 11, verso 1. E aqui vai ter um exemplo para você comparar com a sua vida. É assim que Jesus ensinava, pelo exemplo. Olha aí o texto, leia comigo quem quiser. De uma feita, estava Jesus fazendo o que, igreja? Orando. Tá bom? Então Jesus foi para um lugar, ou foi para um canto, e foi orar a Deus o Pai. Então observa o cenário, tá bom? Para você entender a colocação. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, não identificado aí no momento. Quando terminou de orar, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor,
ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. João Batista tinha discípulos, seguidores, a quem ele ensinava. Jesus estava orando. Esse discípulo provavelmente esperou Jesus terminar, mas observou Jesus orando. A melhor maneira de você discipular é pelo exemplo. Aquilo que você faz fala muito mais do que aquilo que você fala. Por exemplo, os pais cristãos que têm filhos em desenvolvimento, adolescentes, juniores, têm que ensinar pelo exemplo. Eu não fui criado num lar evangélico, eu fui criado no mundo. Eu vim para Cristo homem feito, 23 anos. Eu não tive a experiência de ter pai e mãe me ensinando os princípios de Cristo. Mas você que educa o seu filho no Senhor, às vezes o pai comete o erro de dizer, vai orar, vai ler a Bíblia, manda. Mas deveria, ao contrário, deveria primeiro fazer para que ele observe. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Seu filho vai orar se ele estiver vendo você orar. Seu filho vai ler a Bíblia se você abre a Bíblia na frente dele, dá o testemunho. Discipulado feito dentro de casa é assim, é pelo testemunho. É pelo exemplo prático. Jesus estava orando. Seu discípulo ficou de longe assim observando. Jesus está orando, eu quero aprender como é que faz isso aí. Eu quero fazer igualzinho a ele está fazendo. E ele pediu então que Jesus o ensinasse. E aqui tem um detalhe interessante. Todas as vezes que falamos da oração do Pai Nosso, pelo menos eu sempre me lembro de qual versículo. Qual que você lembra? Quando eu falo, vamos falar da oração do Pai Nosso. Qual o texto que você lembra na sua cabeça? Ninguém nem lembra. Mateus 6, não é isso? Não é em Mateus 6? Que faz a oração do Pai Nosso? Só que não tem só em Mateus, irmão. Tem também no livro de Lucas. Esse é o texto que fala do Pai Nosso. É o texto paralelo, análogo ao de Mateus 6. É um pouquinho mais curto, mas você vai ver que é Jesus ensinando o que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Quando ele pediu para ser ensinado como orar, Jesus respondeu, verso 2, igreja, vamos lá? Lucas 11, 2. E então ele os ensinou. Ao Jesus ensinar, ele está fazendo um discipulado. Está fazendo que os discípulos aprendam pela prática. Jesus os ensinou. Quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Venha teu reino. E o que mais? O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. As palavras são um pouquinho diferentes, mas em essência é a mesma coisa. E o texto segue dizendo, verso 4, olha aí, ó. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Perceberam aí que é a mesma oração que em Mateus é mais desenvolvida, com mais palavras, mas a essência da oração do Pai Nosso está aí. Inclusive a necessidade de liberar perdão. Mas perceberam a dinâmica? Jesus, então, prontamente, no seu discipulado com os seus seguidores, ele ensinou como fazer, pela prática, porque já fazia. Então, discipulado é uma questão de mostrar como. Como é que faz? Pela própria prática. Abre, por favor, agora, em João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, verso 12. É um outro exemplo de ensino prático de Jesus, de discipulado prático. João 13, verso 12. Quantos já conseguiram achar? Está aqui, né? Vocês nem mais olham na Bíblia, olham? Tem alguém olhando para a Bíblia aí? Não, né? Tem você. A minoria está olhando para a Bíblia. Já olha direto aqui para a projeção. Desacostuma da Bíblia não, irmão. Ai, Jesus. Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim. Depois de lhes ter lavado os pés, então estamos aqui na cena
do lava-pés, né? Naquele dia que o Senhor estabeleceu a Santa Ceia do Senhor, na Páscoa judaica, Jesus cingiu-se de uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E o texto diz, verso 15, o próprio Jesus diz que fez aquele gesto de propósito. Qual era o propósito de Jesus em se humilhar e lavar os pés dos discípulos? Verso 15, diz aí, vamos lá? Porque eu vos dei o quê? O exemplo. O discipulado de Jesus é puramente pelo exemplo. Ele fazia e queria que seus discípulos o imitassem. É por imitação. É por replicar o mesmo ato, por replicar a mesma atitude, o mesmo gesto, as mesmas coisas. Todo mundo está entendendo? O discipulado de Jesus é olhando para ele, vendo como ele faz e tentando fazer igual ele faz. Eu lhes dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Não é um gesto bonitinho. Eu acho que tem gente que olha para aquela cena ali de Jesus lavando os pés e acha, olha, como o mestre era humilde, olha como ele era magnânimo, olha como é que ele era excelente. Admira o gesto de Jesus em si. Pode ter admiração no coração, mas não muda a sua prática. Jesus não fez aquilo para marcar o coração dos apóstolos só na admiração. Jesus deu um exemplo prático e deu uma ordem prática. Agora que vocês viram como é que faz, façam vocês também. Lavem os pés uns dos outros. Amém? No mundo aí religioso aí de fora, na igreja católica, lava-pés é uma vez no ano. Não é isso? Se eu não me engano, é na missa do galo. Quem foi aí? Quem sabe direitinho? Não é na missa do galo? A irmã Marli está confirmando ali com a cabeça. É, irmã Cristiane. O católico é na missa do galo. Na missa do galo, separa uma meia dúzia de gente lá, não sei quem são, não vou entrar em mérito, devem lavar e desinfectar o pé bastante, antes. É uma cerimônia pública filmada, e aí o Papa, humildemente, se ajoelha diante daqueles pés, joga a água, seca e ainda dá um selinho, ainda dá um beijinho no pé de cada um. Nunca viram isso não, irmãos? A irmã nunca foi católica, não sabe disso, né? Mas o Papa faz isso. Uma vez por ano, diante das câmeras, vai lá, lava o pé, seca e dá um selinho, um beijinho na planta do pé, não embaixo da sola, mas na planta do pé, para imitar o que Jesus fez. Na verdade, Jesus não está falando só de lavar o pé, mas de servir ao seu irmão. Amém? Você pode lavar os pés do seu irmão de diversas maneiras. Lavar pé fica sendo só um tipo, um exemplo. Ajudando o seu irmão, você está lavando o pé dele. Você ajudando ele a varrer uma casa, se a casa dele estiver suja, você está lavando os pés do seu irmão. Se você ajudar o seu irmão a reformar lá alguma coisa que está caída, você está lavando os pés do seu irmão. Então, lava-pés é muito mais do que apenas lavar o pé de verdade. Tirar a poeira do pé. Lava-pé é ajudar uns aos outros. Então, Jesus fez isso para lhes dar o exemplo, pelo exemplo a ser imitado. E aí o texto diz assim, verso 16. Vamos ler juntos, quem quiser? Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, aí a palavra de Jesus, verso 17. Ora, se sabeis essas coisas, vocês entenderam o que é para fazer? Em outras palavras, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as
Praticade. Então não é um exemplo para ser lembrado na memória como algo bonito. É algo para ser praticado. Discipulado é imitação de algo que foi feito e replicar o mesmo ato. Todo mundo entendeu como é que Jesus ensinava o discipulado? Isso é importantíssimo, irmãos. Como nós chegaremos a ser semelhantes ao Mestre? Quando imitarmos em nossas ações, em todas as áreas da nossa vida. Né? Hoje de manhã, Lenice falava comigo no carro e se lembrou de um livro muito conhecido no meio evangélico. Em seus passos, o que faria Jesus? Quantos conhecem esse livro? Já ouviram falar? Em meus passos, né? Nem em seus passos. Em meus passos, o que faria Jesus? Leva a essa reflexão. Naquela situação do dia a dia, nas coisas corriqueiras da vida, num ponto de ônibus, ou numa fila de banco, ou fazendo compra não sei aonde. Em todas as situações da vida, você tem que pensar, aqui, como Jesus procederia? Quando você está se divertindo, também. Quando você está na praia, também. Se estiver num lugar público, ainda mais. Você tem que se preocupar. Como é que Jesus se portaria nessa circunstância? Porque eu sou discípulo dele e eu tenho que imitá-lo. Como é o procedimento dele? Todo mundo está entendendo? Você vai numa festa de casamento. E há muitas festas de casamento hoje de cristão, de filhos de cristãos, que é um casamento misto. Às vezes é um casamento de um cristão com uma não crente. Você já sabe que vai ficar aquele negócio meio dividido no casamento. Primeira parte do casamento vai ter um tom religioso, vai ter alguém dando uma palavra, vai ter uma oração. Segunda parte do casamento, irmãos, o negócio desanda de maneira absurda. Quantas vezes fui em casamento misto, em que a primeira parte foi mais ou menos santificada, e a segunda parte foi mundana mesmo. Entrou o pagode, entrou o funk, e todo mundo requebrou até o chão. Falei, meu Deus. Normalmente, nessa segunda parte do casamento, eu e Lenice, metemos o pé, como diz aí na gíria popular. Né? Mete o pé, monta no porco, sai de fininho a francesa. Não dá para mim ficar num ambiente, aí rola, né? Casamento de cristão deveria isenção de álcool. Mas aí rola de tudo, Cuba Livre, rola bebida de todo tipo de cerveja. Oh, meu Deus do céu. É nestas ocasiões que você deve pensar como procederia Jesus. Mas, pastor, Jesus andava no meio dos pecadores, sentava com eles. Mas Jesus caía dentro com eles, irmãos. Se vocês dissessem sim, eu ia levar um choque agora. Eu devo estar errado no meu pensamento. Estar no meio dos pecadores para brilhar a luz é uma coisa. Proceder como um pecador é outra. Em toda circunstância da nossa vida, irmão. Vocês querem ver onde você resplandece o discipulado de Jesus? Na fila do banco. Fila do banco é uma prova, né, irmão? Se o banco estiver lotado assim, agora, primeiros dias da semana, do mês, todo mundo recebe junto, aquela fila. E tem os espertinhos que furam a fila, que segura lugar na fila, e aquelas coisas todas comuns do brasileiro. E às vezes o negócio desanda, né, irmão? Às vezes o caixa é uma tartaruga, é bem lento, e o negócio desanda, e começa a paciência a diminuir. E você fica ali, daqui a pouco tem um coro de 6 pessoas dizendo, esse negócio não anda, essa fila, esse camarada é uma tartaruga. Começa um monte de gente a murmurar. E você, cristão, o que você faz? Endossa o coro, é mesmo, uma tartaruga. Só falta pedir a cabeça do funcionário, bota na bandeja a cabeça dele. É mesmo, é um miserável, é uma preguiça. Presta atenção. Em todas as circunstâncias da nossa vida, nós vamos ser desafiados a aparecer com quem? Jesus. Jesus, no meio de uma fila dessa, ele esperaria com paciência no Senhor, ou ele murmuraria como um carnal qualquer? Ele não teria paciência? Jesus não teria paciência?
Vocês acham que Jesus não tinha paciência? Não, tinha muita paciência. Muita. Se você parar para pensar, não tem lugar na nossa vida que a gente não tenha que imitar Jesus. Porque você se uniu a Ele, se tornou um espírito com Ele. Então, quando você se une a Jesus e se torna discípulo dele, você é desafiado a viver Jesus 24 horas. Olhar para Ele, como é que Ele faz isso? Como é que Ele faz aquilo? Como é que Ele procede nesse quadro? Teve uns anos atrás que os nossos jovens, há muitos anos atrás, estava uma onda de assistir briga na TV, né? Ultimate Fight, MMA. Você gosta de MMA, irmão? Quem vai dizer sim, né? Quem vai se denunciar? Mas havia uns 10 anos atrás, a nossa juventude naquela época, gostava de uma luta. Eu sempre fui contra, tá, irmãos? Não é falta de orientação pastoral, não. Eu sempre fui contra, até por experiência própria. Quando eu era novo, convertido, na minha época não tinha Ultimate Fight. Ultimate Fight é todo tipo de luta que acerta na cara, tira sangue, quebra a mandíbula, né, quebra a costela. Na minha época não era assim. Quando eu era jovem, era boxe. E quem estava no auge era o Mike Tyson, Evander Holyfield, Sugar Ray Leonard. Era outra geração de esportistas, de boxeadores. Mas era boxe na minha época, que era legal de assistir de noite, de madrugada. E eu, novo convertido, crente, cristão, né? Eu fui ver uma dessas lutas. E eu me lembro que o que me convenceu a parar de ver luta de madrugada? Eu vi uma luta em que o camarada acertou um soco, não no rosto, né? Eles ficam ali se degradando. Ele conseguiu acertar um soco, o oponente, aqui no rim do cara, aqui na lateral. Fez assim, pum, acertou aqui. Quando o camarada entortou, que gemeu, imagina onde ele bateu o resto da luta toda. Ele esqueceu até o rosto. Ele ficou ali só, ele mirava, tum, no lado do cara, o cara gemia. Mirava só ali no ponto fraco ali, só do lado. No dia que eu estava vendo essa luta, eu tinha 20 e poucos anos, era novo convertido. O Espírito Santo de Deus me convenceu. Falou ao meu coração, o que você está vendo? O que você está vendo? Um homem sendo atingido no fígado e sofrendo muito. Jesus veria uma luta dessa e estaria aplaudindo ali, irmãos? Naquele dia, o Espírito Santo de Deus me convenceu. Não vale a pena eu ficar vendo um homem batendo no outro. Não vale a pena, nem a pretexto de esporte. Então, nossos jovens no passado gostavam de Ultimate Fight. Pergunta a você, Jesus veria o Ultimate Fight? Ele sentaria numa sala de televisão, na sua sala, e veria o Ultimate Fight? Ele iria lá pessoalmente ver o Ultimate Fight? Então, queridos, para ser discípulo de Jesus, você tem que observar seu comportamento cristão em todas as circunstâncias. Como você procede em cada área da sua vida, em cada momento do seu dia. Quer ser discípulo de Jesus, quer ser igual ao mestre? Ele é o alvo, ele é o exemplo, ele é o modelo. Amém, povo santo? Todo mundo pegou isso? Na prática, né? Vamos abrir outro texto agora, Lucas, capítulo 9, verso 51. Jesus precisa transformar o nosso caráter. O nosso caráter gosta de coisas, nossa carne gosta de coisas que Deus não gosta. Aí tem que transformar pelo exemplo também. Mas Jesus era santo, pastor? Era. Mas ele também mostrava com pregação, com a sua vida, ele mostrava o que era certo e o que era errado para os seus discípulos. Lucas 9, 51, igreja. Vamos lá? Já está aqui? Já, né? E essa passagem especial, eu gosto sempre de narrá-la, porque ela é um ensinamento bem contundente. Os nossos queridos apóstolos eram homens em processo de discipulado. Não estavam 100% semelhantes a Jesus. E aqui narra um episódio em que eles mostram bem quem é cada um, a sua natureza. Vamos ler esse texto, depois a gente faz o comentário? Do verso 51 até o verso 56. Vamos ler o que aconteceu, vamos lá? A palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que ao se completarem os dias,
em que devia ele ser assunto ao céu, Jesus ia subir ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Então Jesus queria ir para Jerusalém para cumprir seus últimos atos antes da cruz, antes da morte e ressurreição. Verso 52, igreja, vamos lá? E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. A ideia de Jesus era chegar em Jerusalém e pelo roteiro entendemos que teriam que passar por uma aldeia na Samária, uma aldeia de samaritanos. O texto diz assim, verso 53, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. E o que significa isso? Por que não deixaram Jesus pousar naquela cidade? É por causa da rixa que havia entre samaritanos e judeus. Os judeus rejeitavam os samaritanos como uma raça inferior, porque eles eram fruto de um misticismo. Não, perdão, irmão, não é misticismo a palavra que eu estou procurando. De uma mistura, obrigado, por me socorrer nesse momento de aflição. Eles eram fruto da mistura. Quando os judeus foram deportados para a Síria e depois misturados por casamento com outros povos, acabou formando um povo misto, mestiço. Enquanto os judeus puros rejeitavam os samaritanos como mestiços. Havia esse preconceito, tanto da parte dos judeus como da parte dos samaritanos. Era praxe naquela ocasião, se tivesse um viajante, um transeunte nas estradas, oferecer hospitalidade. Hoje não, por causa do medo de pegar um assaltante. Mas naquela ocasião era normal. Se pedia, eu posso passar essa noite aí com você na sua casa? Foi o que os discípulos tentaram fazer. Mas os samaritanos, também preconceituosos contra os judeus, não os receberam. Isso na época, irmãos, isso era uma afronta. Era um BO, era uma treta, como diz hoje aí na gíria popular. Por que não quiseram receber Jesus? Ele ia passar ali naquela cidade, porque era judeu. Mas isso era por pura rixa, puro preconceito. Isso é um desprezo, uma desonra. Olha a reação dos apóstolos, vamos lá, que ainda não estão aperfeiçoados, tá bom? Aí o texto diz assim, no verso 54. Vendo isto, os discípulos, quais deles? Tiago e João, são chamados de Boanerges, filhos do trovão. Imagina se você é apelidado de filho do trovão. Por que será, hein? Você é calminho? Você é calminho? Filho da dinamite. Eles já eram apelidados de filho do trovão. Os camaradas deviam ter um temperamento explosivo. Certo? E o texto diz claramente quem foi. Tiago e João. Perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu e os consuma? Eu acho isso quase hilário. Quase. Porque é trágico, tragicômico. A palavra de Deus diz que em algumas ocasiões os discípulos não conseguiram tirar o espírito maligno de uma criança. Jesus lança na face que era por causa da pouca fé. Ausência de fé. Para expulsar demônio, eles não conseguiram. Mas para mandar descer fogo do céu, estavam preparados. Estavam cheios de fé. Se Jesus disser sim, agora eu vou mandar descer fogo, né? Vou matar todo mundo. Para descer fogo do céu, cheios de fé. E olha que na Bíblia, quem desceu fogo do céu na antiguidade foi o profeta Elias. E o profeta Elias era um profeta top, né? Top de linha. Um profeta do mais alto gabarito. Ele fez descer fogo do céu mais de uma vez. E inclusive matou soldados que foram prendê-lo, mandando descer fogo do céu. É lógico que esses dois sabiam dessa história. E é lógico que ele olhando para Jesus e falou, Jesus, você não precisa nem falar com os lados, só piscar positivamente, a gente faz descer fogo do céu. Eles queriam um consentimento de Jesus
Bastava um consentimento. Ok? Aqui vem o discipulado. Aqui vem o ensinamento prático. Jesus sofreu uma afronta. Não quiseram recebê-lo em Samaria. Provavelmente teria que dormir ao relento ou fazer uma jornada maior para poder chegar em alguma pousada, porque naquela região ele não ia conseguir. Sofreu uma afronta. Se Jesus fosse carnal como nós somos, Jesus diria para Tiago e João: manda descer fogo do céu, acaba com esses incircuncisos. Mas Jesus é um homem cheio de Deus, cheio do Espírito. Ele não pensa como o homem carnal pensa. Olha a sequência agora. Vou repetir ali para dar aquele contexto dramático, tá, irmão? Verso 54. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Olharam para Jesus e ficaram na expectativa assim: fala agora, Jesus, que a gente faz descer fogo agora. Resposta do Senhor, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito. O texto diz aí no verso 55. Jesus, porém, voltando-se, negativo. Vocês não vão matar ninguém pelo meu poder. Isso é discipulado. É tirar o ímpeto da carne humana, da vingança, e ensinar a eles outra coisa. Amém? Agora um detalhe técnico que você não sabe, mas eu sou obrigado, porque eu sei que tem um detalhe técnico nesse texto. Tem um acréscimo aí de copista nesse versículo, que começa até onde está repreendeu, verso 55. A partir daí, algum copista acrescentou e disse: vós não sabeis de que espírito sois. E o verso 56 também tem acréscimo. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Alguém posteriormente acrescentou o que Lucas não tinha escrito. E aí, a partir de salvá-la, volta a fala de Lucas original. E seguiram para outra aldeia. Tiveram que andar mais. Amém, queridos? Mesmo sem essa frase aí que foi acrescentada, fica claro que Jesus os repreendeu. Que ideia é essa? Que ideia é essa de atacar essas pessoas com o poder divino? Não é? Que ideia é essa? No meio pentecostal, eu já ouvi falar de guerra de vaso. Já ouviu falar de guerra de vaso, irmão? Guerra de vaso é quando um profetiza daqui, o outro profetiza de lá, e é um contra o outro. Guerra de vaso. Você acha que Deus apoia um negócio desse? Sabe o que acontece? Muitos de nós, nessa hora, na hora da alma se manifestar, na hora que recebe uma afronta, uma indignação, a primeira reação é amaldiçoar. Sabe quando você está atrasado para ir para o trabalho, você depende de ônibus? Depende do Caxias, do Diabo Verde, Pará. O diabo, ele é chamado de Diabo Verde popularmente, né? O Caxias só anda pé embaixo, 90 por hora, 100. Né? Mudou? Já melhorou? Já se converteu o Caxias? A frota se converteu. Eu acho que eles ensinam os motoristas do Caxias no autódromo. Só pode ser. Aí tu está atrasado, precisa do Caxias, porque ele intermunicipal aqui na área. E na hora que você chega no ponto, o motorista vira o olho para o outro lado e passa direto. O que passa no seu coração nessa hora, você que depende dessa viatura? O que você fala? Vai na bênção. Jesus te abençoe. É isso que você fala? Miserável! Se não amaldiçoar, vai bater na próxima esquina. Você está amaldiçoando o motorista, mas todo mundo vai morrer junto no acidente. A nossa natureza é assim. O grande desafio é não dar lugar para a minha natureza e imitar quem? Jesus. Jesus não lançaria uma maldição. Vai bater no primeiro poste, na esquina. Jesus não mataria ninguém assim.
tem paciência com os seres humanos, quer que eles se convertam. Amém, povo santo? O discipulado de Jesus é muito prático. Eu peguei alguns exemplos, você pode pegar quantos você quiser aí nos evangelhos. E até sugiro a você que faça isso, releia os evangelhos, sei que vocês todos conhecem. O livro de Mateus, o livro de Lucas, João, Marcos. Mas releia, não para ver milagre. Existe um viés de leitura dos evangelhos que é só para ver o milagre. Eu quero ver como é que Jesus curou. Releia os evangelhos vendo como Jesus agiu nas situações. Como ele reagiu. Olha para esse aspecto da postura de Jesus, da fala de Jesus, do gestual de Jesus, das reações emocionais de Jesus. E você vai aprender com ele como reagir. E quando a sua natureza estiver aflorada, olha para o espelho e vê, não estou parecido com Jesus. Mas eu preciso me parecer com ele. É o alvo, amém, igreja? Todo mundo pegou? Em nome do Senhor Jesus. Última porção de texto, igreja, João capítulo 15, verso 7. João 15, 7. Jesus era modelo para ser imitado. João capítulo 15, verso 7 até o verso 10. Não pensa você que pregar isso é fácil, porque eu também saio da feitura de Jesus. Eu conheço a minha natureza. Oh, irmão, você não sabe de nada, inocentes. Pastor de vocês não é um homem perfeito. Pastor de vocês é um pecador, como todo mundo é. Amém? Agora, a palavra me impõe um peso, como guia espiritual de vocês. Ser exemplo dos fiéis. Se eu tenho que ser exemplo dos fiéis, os fiéis que olham para mim têm que ver mais de Cristo. Correto? Naquilo que eu me pareço com Cristo, glórias a Deus. Naquilo que eu me pareço com Damásio, você não dê glória a Deus, tá? A parte Damásio que tem em mim não é bonita. E eu conheço muito bem qual é a minha natureza. Minha esposa, às vezes, vê a minha natureza. Às vezes, nem sempre. Vocês nunca me viram sem aparecer os dentes, irmãos. Já me viram? Vocês nunca me viram. Vocês estão sempre vendo a minha arcada dentária projetada aqui. Sempre um sorriso desse tamanhozão assim. Minha esposa é que sabe. Quando eu consigo fechar a arcada dentária, irmão, quando não aparecem os meus dentes, o negócio está ruim. Eu tenho tanta natureza humana quanto você tem. Eu costumo me dizer que eu não sou um homem bom. Eu sou um homem controlado pelo Espírito do Senhor. O que é muito diferente. Se tirar a parte do Espírito do Senhor, não sobra boa coisa, não. Compreenderam? Eu sem Cristo, ou eu deixando de imitar Cristo, não sou uma boa pessoa. Ninguém é. Quem admitir para si, né? Quem admitir para si? O que você vê de bom em mim, naquilo que pareço mais aperfeiçoado, santificado, é Cristo em mim. O eu verdadeiro não é assim. Todo mundo entendeu? Deu para refletir? Conseguiu se olhar no espelho? Você pode olhar para mim e para os meus defeitos, mas você consegue olhar para os seus defeitos e comparar com Cristo? Está igual a Cristo, seu comportamento, seu andar, seu falar, seu reagir, está igualzinho a Cristo? Esse é o alvo, igreja. Vamos ler a última porção. João 15, verso 7 até o verso 10. A palavra do Senhor diz assim, Jesus disse, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Essa é a dimensão de alguém que se agradou em imitar Jesus e guardar a sua palavra. Essa pessoa vai ser ouvida no céu imediatamente. Essa pessoa vai receber do Senhor respaldo na terra imediatamente. Porque se agradou em imitar o Senhor, em fazer a vontade dele. Perceberam que existe uma condicional? Nós queremos sempre um milagre. Mas não queremos o caminho do aperfeiçoamento para que o milagre venha rápido. O caminho do aperfeiçoamento é Cristo na sua vida todo dia. Todo mundo entendeu? Se você imitar mais Cristo,
Quando você abrir a tua boca, o céu responde. O trono da graça responde. O Senhor disse assim, né? Vou ler novamente. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós. Não é só guardar a palavra no coração, mas viver as palavras. Pedirei o que quiserdes e vos será feito. Ele garante que fará. Isso é infalível. E o verso 8 diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim, o que, igreja? Vos tornareis meus discípulos. Perceba que colocou esse discipulado, a barra mais para frente ainda. Se você proceder guardando as palavras, aí você se torna discípulo. O discípulo perfeito de Cristo é um alvo a ser alcançado. Todo mundo entendeu? Se proceder, parece com Cristo, vira discípulo. E o texto vai terminar assim, verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, se é condicional, não é saber os mandamentos, é praticar, guardar. Guardar também não é guardar no fundo do coração, é viver. Se guardardes os meus mandamentos, valorizar os mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado o mandamento do meu Pai, e no seu amor permaneço. Até nisso Jesus dá exemplo. Jesus andava imitando ao Pai, e ele nos estimula a andar imitando a ele. Assim como o filho imitava o pai, você imite o filho. Se você imitar o filho, você vira discípulo. Todo mundo entendeu? Então fica de pé nessa hora, o recado era esse. Espero ter sido bem claro. Então, é o nosso discipulado, olhando para o nosso discipulador, que é Cristo. Agora, ele mandou também nós fazermos discípulos. Então, o que significa? Eu estou aqui correndo atrás de parecer com Jesus, estou sendo discipulado. Mas quando eu for fazer um discípulo, o que eu vou ensinar esse discípulo? O que Jesus disse? Ensinando-vos a guardar tudo que vos tenho ordenado. Você se parece com Cristo e começa a espelhar no seu discípulo o mesmo padrão. Você vai fazer com que ele também imite a Jesus. Uma vez me disseram, e foi uma liderança, foi um pastor, que ninguém é discípulo de fulano. Ninguém é discípulo de Damar, ninguém é discípulo de Gilson, ninguém é discípulo de Andressa. E tecnicamente está correto. Porque Jesus mandou fazer discípulos para ele. Quantos entenderam? Eu posso dizer, fulano é meu discípulo, mas é só uma referência. Boa palavra. Mas, na verdade, eu estou discipulando ele para Cristo. Esta pessoa que eu estou espelhando ali os comportamentos é para formar nela o quê? Cristo, o caráter de Cristo. Então, ele é discípulo de fato de Cristo, através do meu discipulado. Todo mundo entendeu? E essa igreja no ano passado fez um treinamento, lembram? Fizemos um treinamento de evangelismo, fizemos um treinamento de discipulado. Isso não caiu por terra não, irmão, vamos botar em prática. Procure alguém para você espelhar Cristo. Procure alguém para você manifestar aquilo que você já alcançou. Até onde você já alcançou. Tem tantos cristãos maduros aqui na igreja. Está na hora de você ter discípulos. Está na hora de você imprimir o caráter de Cristo em outra pessoa. Naquilo que você já alcançou. Amém? Vamos fazer isso para a glória do Senhor? Então vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nessa proposição. Independente se você vai fazer discípulos ou não, você é discípulo. No mínimo tem que fazer na sua vida. Para depois fazer na do terceiro. Vamos pedir ao Senhor essa graça em nome de Jesus? Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, Pai. Nós te louvamos pela oportunidade de estarmos vivos aqui na face da terra. Nós te louvamos, Senhor,
porque o Senhor nos escolheu e nos deu ao teu Filho Jesus. Nós somos aqueles que o Senhor comprou com o sangue do teu Filho. Somos comprados da terra. Somos primícias para o nosso Deus. Louvado seja o Deus que nos escolheu para sermos sal e luz sobre essa terra. Louvado seja o Deus que nos escolheu para sermos conformes à imagem do seu Filho. Obrigado, Senhor, porque nos deu a santa vocação de sermos aperfeiçoados, de crescermos de fé em fé, de glória em glória, até a estatura da plenitude de Cristo. Não é toda a humanidade que recebeu essa graça, não é toda a humanidade que recebeu esse dom, mas o Senhor nos deu, Senhor. E sabemos que lutamos contra muitas coisas, mas principalmente lutamos contra nós mesmos. É no nosso interior essa luta, Senhor, entre o teu chamado, entre a tua vontade, os teus mandamentos e a minha natureza, que joga para o outro lado, que quer outras coisas. Eu te clamo nesta noite, meu Senhor, que tu nos ajude, a mim e aos teus servos, a subjugarmos a nossa natureza e a olharmos para o exemplo de Cristo, para vivermos Cristo, para falarmos semelhante a Cristo, para reagirmos semelhante a Cristo, para estender a mão para abençoar como Cristo, para repreender também como Cristo, para fazer exatamente como Ele fez. Ter uma vida de oração como Ele teve. Ter uma vida de busca, de entrega, de sacrifícios. Senhor, nos ajuda, Senhor, a não apenas sabermos a Tua palavra, mas a praticarmos. Somos bem-aventurados quando praticamos a Tua palavra. Quando guardamos os mandamentos na prática, no dia a dia. Eu te peço pela minha vida, Senhor. Eu não tenho dificuldade alguma de dizer diante dos meus irmãos que eu sou imperfeito, que eu sou pecador, que eu também falho, que eu também tenho natureza humana caída. Eu não tenho dificuldade, não me envergonho de dizer isto, porque isso é verdade. Mas eu clamo, Senhor, que em mim se faça presente o teu manifestar, que em mim, Senhor, se manifestem as características do Cristo, para que os meus irmãos tenham uma referência sobre a terra, e uns nos outros, Senhor. Não é apenas o pastor que tem que ser discípulo de Cristo, mas todos os irmãos, todos que estão aqui presentes, são chamados para a mesma vocação. Manifestar Cristo ao mundo e uns para com os outros. Senhor, que eu possa olhar no gesto do meu irmão Cristo, que eu possa olhar na fala do meu irmão Cristo, que ele possa ver em mim Cristo, que ele possa ver na minha fala Cristo. Nos ajuda, Senhor, porque grande é esta batalha interior da carne contra o teu espírito. Mas eu sei, Senhor, que se eu decidir, o Espírito me levará à dimensão proposta. Se eu decidir mortificar os feitos do corpo, o teu Espírito me guiará. Eu serei vencedor, mais do que vencedor, porque o Espírito de Cristo habita em mim. Eu creio, Senhor, e nós cremos que somos todos selados com o Espírito do Cristo, para desenvolver Cristo, para manifestar Cristo, para fazer o mundo ver Cristo. Seja assim sobre a minha vida, Senhor, seja assim sobre a vida dos meus irmãos, porque não é só para mim, nem só para eles, mas para todos os seus eleitos na face da terra. Senhor, se conhecemos alguns cristãos que não andam segundo Cristo, nos ajuda a estimulá-los, nos ajuda a mostrar a eles o caminho certo, o procedimento certo, meu Deus. Nós não queremos só para nós queremos que todos alcancemos a mesma dimensão proposta. De igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem contaminação, porém santa e sem defeito. Nos ajuda, Senhor, coletivamente, individualmente, para que Cristo seja real em nossas vidas. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Que a tua palavra não seja mais uma vez arquivada no coração dos teus servos, mas que a tua palavra seja espírito e vida. Espírito e vida, vida abundante, vida prática.
já a partir de agora e daqui até o final dessa noite e durante toda a semana, possamos lembrar que precisamos viver e espelhar Cristo. Abençoa o teu povo, abençoa os teus eleitos, em nome daquele que é o alvo da nossa fé, em nome daquele que tem um nome acima de todo nome, em nome daquele que deu a vida pela igreja, e a nutre, e a protege, e a fortalece, o cabeça que é Jesus, em nome de Jesus Cristo. Seja a tua bênção sobre cada coração, sobre cada irmão, em nome do Salvador bendito. Amém e amém. Amém, povo santo. Glória a Deus, glória a Jesus.